Pois ninguém no mundo inteiro está tão faminto por mais do que aquela que vos fala esta manhã. Se apenas esses jovens pudessem saber, por apenas alguns minutos, enquanto eu abro meu coração para eles, farei algo que nunca fiz em minha vida antes, nunca. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Obrigada. Este é o seu presidente. Aplaudam o seu presidente, o presidente Roberts. Obrigada, obrigada. Nós dois agradecemos. E eu quero que saiba que o Dino vai voltar. Eu estava pensando alguns minutos atrás, enquanto eu estava sentada lá. Eu estive vagando pela universidade por muito tempo. Que se um estranho não soubesse quem eu era, acharia que eu seria uma das alunas e se perguntaria no que eu vou me formar. Você sabe que essa é a minha terceira vez, você sabe? É bem assim. Mas lembre-se, eu nunca tive o privilégio que vocês, jovens, estão tendo. Vocês estão tendo o maior privilégio do mundo e o que quer que você faça, aproveite isso. Cada hora é importante. Vocês se emocionaram com o concerto do Dino. Milhares se emocionaram com seu concerto. Dino, que agora é o artista convidado com algumas de nossas melhores sinfonias nos Estados Unidos. Ele está voltando em um grande concerto, patrocinado, eu acredito, pela classe sênior da ORU. A classe sênior está patrocinando, sim, eu acho isso maravilhoso. E ele voltará de novo em um concerto, que é apenas um pouco do que você ouviu hoje, é apenas uma parte. Não perca isso, o que quer que você faça. 5 de outubro. Agora, se você tiver um compromisso para o dia 5 de outubro, cancele-o. Estou apenas dizendo a você, não perca o concerto do Dino, dia 5 de outubro. Eu acredito que é com ingresso, e você sabe o que você precisa fazer, e é patrocinado pela classe sênior da ORU. O Dino no piano. Jesus maravilhoso, eu oro para que nenhuma pessoa veja Kathryn Kuhlman, nem um jovem neste lugar hoje veja Kathryn Kuhlman. Mas eu oro para que nenhum jovem passe pelos limites deste lugar de adoração, o mesmo jovem que era quando entrou. E o Espírito Santo moverá sobre os nossos corações. E quando eu orar por eles, eu vou orar por mim mesma. Ninguém em todo o mundo está tão faminta por mais do que aquela que vos fala esta manhã. Se apenas esses jovens pudessem saber, por apenas alguns minutos, enquanto eu abro o meu coração a eles, farei algo que nunca fiz em minha vida antes, nunca. E ainda é algo que eu tenho que fazer. Mas através de tudo isso, que eles saibam que aquela que vos falam está clamando por mais. Porque há muito mais. Cada átomo do meu ser
está clamando por mais, por muito mais, muito mais. Essa é uma oração simples, mas você conhece meu coração. Eu nunca planejei muito com antecedência. Eu vou ser muito franca com vocês. Eu normalmente levo um dia de cada vez. Eu faço um culto de cada vez. Se eu planejasse com antecedência, eu teria tido um colapso nervoso muito tempo atrás. Vamos apenas ser práticos sobre as coisas. É simples assim. Eu sei que tive um ótimo culto ontem. E então, nós estávamos orando sobre isso. E na noite passada, cansada, eu vou te contar, foi uma das noites mais curtas que eu já tive. Mas alguma coisa aconteceu em Tulsa. Eu não sei o que foi. Mas quando eu acordei esta manhã, eu estava na mesma posição de quando eu fui dormir ontem à noite. E não me lembro de ter ido para a cama, sabe? Mas quando eu acordei, e lhe digo a verdade, eu sabia exatamente o que Deus queria que eu fizesse. E eu estou fazendo algo que eu nunca fiz na minha vida antes. Eu lhe digo a verdade. O que eu lhe direi, o mundo não sabe. É algo que você não fala sobre. É algo que você não diz ao mundo inteiro, eles não entenderiam. Deus tem um propósito, Deus tem uma razão para ter me pedido para fazer o que eu estou fazendo. Eu vou te contar como Kathryn Kuhlman realmente é. Toda vez que alguém sai com o Dino em algo particular, a primeira coisa que eles vão perguntar é: como a senhorita Kuhlman realmente é? Onde quer que encontrem a minha Meg, não importando onde quer que estejamos, em qualquer lugar da nação, eles vão chamar a Meg e dizer: Meg, em segredo, como a senhorita Kuhlman realmente é. Quando eles encontram o Dr. Metcalf em algum lugar privado, sabe? Provavelmente o convidando para apenas um pequeno almoço ou algo parecido. Mas eles estão realmente querendo saber apenas uma coisa, Dr. Metcalf, em segredo, como a senhorita Kuhlman realmente é. Poucas pessoas realmente sabem. A minha irmã mais velha, que tem idade suficiente para ser minha mãe, disse não mais de 3 semanas atrás. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse: sabe, Kathryn, eu realmente ainda não te entendo. Eu realmente ainda não te entendo. E eu muitas vezes sorrio quando aqueles que são mais próximos de mim dizem: está tudo bem, nós te entendemos. Eu conheço Kathryn Kuhlman. Eu a conheço melhor do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro. E por apenas alguns minutos eu vou te dizer como ela é realmente. Você vê o que o mundo vê? É apenas o glamour de tudo isso. Tudo o que 14 mil pessoas realmente viram ontem. Tudo o que milhares de pessoas realmente veem de Kathryn Kuhlman. Ela entra no palco com um vestido longo, branco. E eles veem o sorriso. E alguns dizem que ela é muito teatral.
alguém no auditório do santuário que não sabia quem era minha irmã mais velha, e eles estavam sentados diretamente atrás dela. Eles nunca tinham estado lá antes, e eles disseram: "Você não acha que ela é um pouco teatral?" E a minha irmã mais velha se virou e disse: "Eu quero que vocês saibam, eu a conheço desde que ela nasceu, e essa é simplesmente a Catherine." E eles veem o glamour de tudo, e eles acham que é maravilhoso. E eles acham que deve ser uma vida emocionante. Deve ser uma gloriosa vida. Tudo o que você precisa fazer é colocar um vestido longo branco. Tudo o que você tem que fazer é apenas ficar em pé e sorrir. Tudo o que você precisa fazer é só fazer. Eu estava em um programa de entrevista outro dia, em Dallas, no Texas. E eu estava sendo entrevistada e uma das perguntas foi: "Senhorita Kuhlman, o que você diria a uma mulher que desejaria ser uma pregadora?" Sabe o que eu disse? Eu os deixei chocados. Era uma mulher que estava me entrevistando e ela não recuperou o fôlego pelo resto da transmissão, sabe? E disse: "Tudo bem, te direi o que fazer. Não faça. Se você nunca foi chamado, não faça isso. Se você nunca recebeu uma chamada real de Deus, não faça isso. Mas se você recebeu uma chamada real de Deus, não importa qual seja o custo, faça." E é simplesmente assim. Eu vou te dizer como Catherine Kuhlman realmente é. Talvez eu vá te desiludir. É mais do que um longo vestido branco. É mais do que apenas um sorriso no rosto. E é mais do que subir no palco. Eu me lembro de algo que meu papai disse quando eu era muito jovem. Meu papai era meu ídolo. O homem mais perfeito que já existiu. E eu ainda vou encarar o mundo inteiro e dizer que eu tive um pai que foi o homem mais perfeito que já existiu. Ele era meu ídolo. Ele era o meu amor. E se alguma vez alguma menina adorou o pai dela, eu adorei o meu pai. Eu acreditava em cada palavra que ele dizia. Papai não podia estar errado, ele não podia. E eu me lembro de um dia que ele veio e ele disse: "Bebê." Ele me chamava de bebê e me pegou no colo quando eu já era tão alta que minhas pernas ficavam todas sem jeito. E ele ainda me carregava. Ele disse: "Bebê, sabe, você pode ter qualquer coisa no mundo que você quiser. Eu não me importo com o que seja. Você pode ter qualquer coisa. Contanto que você tenha essas duas mãos boas. Qualquer coisa no mundo que você queira. Você pode ser o que quer que você quiser ser. Se você quiser suficientemente." Eu acreditei em cada palavra que meu pai disse. Ele disse isso. Papai não mentiria. Essas mãos, se eu trabalhasse o suficiente, eu poderia ter o que eu quisesse. Papai trabalhou duro. Papai queria dinheiro. Houve um dia em que Joe Kuhlman foi considerado o homem mais rico no condado de Lafayette.
Pergunte a qualquer pessoa do condado de Lafayette. Vá para minha pequena cidade natal, em Concórdia, Missouri. Pergunte a qualquer um sobre Joe Coolman. Eu não sou uma celebridade em Concórdia, Missouri. Mas o meu pai era um homem. Um homem que eles lembram. Que um dia foi o homem mais rico do condado de Lafayette. E ele me disse: bebê, você pode ter qualquer coisa, se trabalhar duro o suficiente com essas mãos. Mas papai morreu sem um centavo. Ele tinha perdido tudo antes de morrer. Eu tenho algo do qual eu não me separaria por nada no mundo. É uma nota de dólar. É uma nota de dólar que eu tenho na Bíblia. É algo muito secreto para mim. Algo muito secreto. Eu raramente a pego e olho para ela, mas há momentos em que eu a peguei e olhei para ela. Essa era a herança que eu recebi quando a propriedade do papai foi quitada. O homem que já foi considerado o homem mais rico do condado de Lafayette, em Missouri, que disse: bebê, você pode ter qualquer coisa se trabalhar duro o suficiente. E papai trabalhou. Papai trabalhou de manhã ao meio-dia e à noite, e ele trabalhou. Mas quando ele morreu, ele tinha perdido tudo, e a única herança que ele deixou para aquela que ele amava mais do que a própria vida, sua filha. Um homem que um dia teria me dado a sua fortuna. Um homem que teria me dado qualquer coisa. E a minha herança foi $1. Eu vi pessoas que alcançaram o auge da fama. Era o desejo deles, era o propósito deles, o anseio, era tudo. A fama. Mas eles se esqueceram de como as pessoas são inconstantes. As pessoas são tão inconstantes. A natureza humana é tão inconstante. Quando pensaram que Jesus iria estabelecer um reino terreno, eles o seguiram. Queriam ser parte desse reino terreno. Eles queriam uma grande posição. Esses oportunistas que persistiram, e você os achará por toda parte, e ainda assim o mesmo povo, pouco tempo depois, estavam de pé nos pés daquela cruz, cuspindo sobre ele, o ridicularizando, o rasgando. Jovens, vocês têm muito a aprender. Vocês têm muito a aprender. Eu daria qualquer coisa no mundo esta manhã se eu pudesse te dar um pouco de algumas coisas que eu passei para te ajudar, e você não precisaria que passar por alguma dessas coisas. Uma coisa, aprenda e aprenda bem.
a inconstância da natureza humana. Eles vão te amar um dia. Eles vão beijar a sua mão. E um dia eles vão cuspir em você. Só há um em cujo amor você pode realmente confiar. E esse é o amor dele. E então, eu considerei tudo. Não era algo que simplesmente aconteceu durante a noite, não mesmo. Não mesmo. Eu considerei tudo. A coisa toda. Papai morreu sem nunca ter me ouvido pregar um sermão nenhuma vez. Papai morreu instantaneamente. Era quase como se meu coração de amor fosse enterrado com ele. Mas eu vi algo. Eu vi algo. É uma das maiores experiências da minha vida. Quando aquele amor foi transformado em um amor maior. E o amor que se tem pelo Mestre não é um amor humano. É algo tão precioso, tão maravilhoso. E se eu lhe contasse a Escritura, que significa mais para mim do que qualquer outra escritura na palavra de Deus, você não acreditaria. Você não acreditaria. Essa é a razão pela qual eu estou lhe contando algumas coisas que o mundo nunca soube. Eu não falo sobre isso. Guarde-me como a menina dos teus olhos. Me cubra com as tuas asas. Davi expressou isso um dia. Guarde-me. Nada mais importa, não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo. Você chega a um lugar, sabe, onde temos olhos para apenas um. Temos uma mente para apenas um. O seu propósito está fixo. Talvez você não saiba do que eu estou falando hoje, talvez você não saiba, mas eu oro a Deus que lhe dê uma compreensão. Lhe dê uma compreensão. É algo que é espiritual. É algo que você não pode criar. Você não pode fabricar. Eu oro apenas para que você entenda. Você vive apenas para um. Você respira apenas para um. Apenas uma pessoa realmente importa. Realmente, apenas uma pessoa. Você vive para agradá-lo. Se esse vídeo tocou a sua vida, certifique-se de se inscrever, curtir e comentar e clicar no sininho para ficar atualizado no que Deus está fazendo. Guarde-me como a menina dos teus olhos.
Guarde-me. Há milhões lá fora. Mas eu tenho olhos para apenas um. Guarde-me. Eu realmente amo. Apenas um. Realmente. Realmente. Eu mentiria para você se te dissesse que eu não era uma pessoa solitária. Eu lhe diria uma mentira se eu te contasse que eu não era solitária. Às vezes, eu me sinto como a pessoa mais solitária do mundo. Entretanto, eu estou rodeada por literalmente milhares, e eles te pressionam. Eles resmungam sobre você. Eles rasgam suas roupas. Te amamos. Te amamos. Eu sei. E isso é precioso. Isso é maravilhoso. Para amigos verdadeiros. Você pode contá-los em uma mão. Você poderia até tirar o dedão. As palavras amizade e amigo são tão vazias. Tão vazias. É tão vazia essa palavra amigo. Tão vazia. Eu quero que saiba que a real Katherine Kuhlman, a que vive com apenas um propósito. Guarde-me. Não importa o preço. Eu sou humana. Não tenha a ideia de que eu não sou humana. Eu sou tão humana do que qualquer outra pessoa neste lugar hoje. Além disso, eu sou uma mulher. Eu era uma mulher antes de me tornar pregadora. Eu sou uma mulher, sou humana. Tenho emoções. Eu sinto profundamente. Se eu não me compadecesse profundamente, como eu poderia me compadecer por aquele que está em sofrimento profundo? Ele me deu um amor que é tão precioso. Eu guardo isso cuidadosamente como alguém guardaria uma joia. A joia mais cara do mundo. Pense na pérola mais cara do mundo. Está guardada cuidadosamente. É a coisa que eu guardo com tanto cuidado. Essa joia preciosa que eu tenho. Meu amor pela multidão. Meu amor pelas pessoas. Mas é um amor supernatural. Eu te digo a verdade de Deus. Eu estive diante de alguém por alguém que devo orar. Sabendo que eu não tinha nenhuma virtude de cura, sabendo que eu não tinha poder para curar aquela pessoa. E lá estava um amor avassalador pela pessoa.
que literalmente eu orei em silêncio. E se custasse a minha vida, por favor, cure essa pessoa. É algo que eu não consigo explicar para você. É algo espiritual. É algo espiritual. Algo que talvez vocês jovens não saibam do que eu estou falando. Talvez alguns nunca saberão do que eu estou falando. Talvez alguns nunca saberão. Mas é algo que ele dá. É um presente. Paulo sabia disso, Paulo entendia. E à medida que você lê suas escrituras, era seu presente precioso. Nada mais importava para ele quanto esse algo precioso. Mas o meu amor pelo Mestre guarda-me como a menina dos seus olhos. Eu não busco agradar a nenhum homem, nem agradar a nenhuma mulher. Eu quero o sorriso dele. Eu quero o seu favor. Eu quero que ele me envolva perto do seu coração. Eu quero que ele olhe do alto. E quando esse culto terminar e a multidão for embora, e eu voltar para o camarim vazio, e tirar o longo vestido branco, e tirar os sapatos dos meus pés, eu penso em apenas uma coisa. Eu o agradei. Eu dei o meu melhor para ele. Meu Pai Celestial. Há um preço. Tudo que é valioso tem um preço. Veja, jovens, é o que você mais quer. Deixe-me perguntar algo enquanto eu estou aqui diante de vocês nessa manhã de segunda. O que você quer mais quer do que qualquer coisa? O que nessa vida você quer mais do que qualquer outra coisa? O que é? Eu te faço uma pergunta direta. O que é? E você sabe. Você sabe que não há um jovem nesse lugar que não saiba a resposta. Você sabe qual é a sua meta na vida. Você sabe na sua idade. Você talvez pergunte a uma criança na quinta, sexta, sétima série. Você pode perguntar a alguém do segundo ano no ensino médio, do terceiro ano. Talvez eles não saibam. Mas você, nessa idade, cada um de vocês jovens, neste lugar, nessa idade, vocês sabem, como adulto, o que mais querem na vida. Vocês sabem. Vocês sabem qual é a sua meta. Vocês sabem. E muitos de vocês estão dispostos a pagar o preço para conquistar isso. Talvez você vai partir corações, passar por cima das pessoas. Não importa o que custar, moral ou imoral, você vai ter aquilo que determinou que teria. Você não se importa com o que isso faz a outra pessoa. Você não se importa. Você vai ter isso. Você já se decidiu, está determinado.
Mas não há nada que exija maior preço do que ser a menina dos olhos dele e saber que ele me segura em seus braços eternos. Significa que duas vontades devem estar rendidas como uma. É a coisa mais difícil no mundo. É a coisa mais difícil no mundo. Lembre-se, ele tem uma vontade perfeita para você. A sua vontade será a vontade dele. Ele nunca vai te forçar. Nunca. Deus, o Pai, nunca forçou o seu filho. E Jesus veio direto da própria sombra da cruz. E lembre-se de algo. Jesus, o Filho do Deus vivo. E lembre-se que quando ele estava na carne, ele era tanto homem como se não fosse Deus. Saiba disso. Eu não acredito por um minuto que Jesus queria morrer. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. De si mesmo. E ainda sendo tão homem como se ele não fosse Deus. Ele tinha uma vontade separada da vontade do Deus Pai. E aquela vontade não estava rendida, até que ele veio da própria sombra da cruz, até o ponto exato da morte. Quando ele disse, entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. E se ele não tivesse rendido sua vontade à vontade do Pai, acredite em mim. Eu lhe digo a verdade. O plano da redenção nunca teria sido aperfeiçoado. Você e eu nunca teríamos vida eterna. Você e eu nunca teríamos o privilégio de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Para eu dizer a você que é fácil se render, eu não diria. Eu gostaria de pôr as mãos em seu rosto e te dizer que não é fácil o que eu estou te dizendo. Não é fácil. Eu olharia diretamente em seus olhos e diria: isso não é fácil. Mas eu lhe imploro, eu ficarei de joelhos e implorarei a você. Entregue essa sua vontade. Entregue-a. Você pode aspirar a grandes coisas e dizer: olhe o que eu posso ser, olhe minhas potencialidades. Eu posso ser o melhor do mundo. E a multidão vai aplaudir. Mas isso é tão temporário. É tudo tão vazio. Quando você percebe como as pessoas são inconstantes. Como a vida é curta. E o preço é muito alto. Sério. Eu ponderei tudo. E eu me decidi.
por escolha. É por escolha. Eu escolhi a vontade dele. E eu oro pela rendição do corpo físico. Eu estou falando sobre algo, que é real. Estou falando sobre algo. Eu escolhi. É a minha escolha. Eu escolhi entregar o meu corpo como sacrifício vivo, orando para ser aceitável para Ele, um sacrifício vivo, cheia do Espírito Santo, sendo conduzida pelo Espírito Santo. É por escolha. É por escolha. Eu não era tão velha. Eu não tenho certeza de quantos anos. Menos de 10 anos. Em nossa casa, segundas de manhã, mamãe sempre lavava as roupas. Sempre. Você veio de uma casa assim também? Terça era dia de passar roupas, independentemente do que acontecesse. Você veio de uma casa como essa também. Tínhamos um grande fogão no porão. E quantas vezes eu vi minha mãe. Ela sempre fervia os lençóis brancos e as fronhas. E numa segunda-feira de manhã, ela tinha a caldeira no fogão, no porão. E quando o telefone tocou, e um parente estava muito doente, e eles mandaram chamar a mamãe e disseram: você poderia vir, por favor, rápido? E mamãe disse para mim: agora, Catherine, eu voltarei, não toque em nada. Foi a coisa errada a dizer. Mas eu voltarei o mais rápido que eu puder. E depois que mamãe saiu, eu pensei, eu vou surpreendê-la. Após a lavagem, eu farei a coisa toda. Farei tudo. E quando ela voltar, ela estará cansada. Ela ficará tão surpresa. Ficará tão surpresa. E eu fui lá embaixo no porão. A caldeira estava cheia de água com sabão dentro. Eu coloquei os lençóis. Os tirei, coloquei as fronhas dentro. Eu as fervi e quando elas terminaram, eu fervi tudo que estava dentro. Eu fervi as lãs, fervi as roupas coloridas, fervi todas elas. E então eu me lembrei da minha empolgação quando tudo acabou. A minha empolgação era tão grande que eu pensei, será que ela não vai ficar surpresa? Eu nunca conseguiria te descrever a emoção por dentro, eu nunca conseguiria. Eu nem conseguiria começar a te dizer como eu me senti. Eu não conseguiria te dizer. Nós sempre penduramos nossas roupas no varal, sabe? E aquele varal
era um pouco alto para mim. E eu fui na cozinha, peguei a cadeira da cozinha e fiquei em pé na cadeira da cozinha para estender algumas roupas. Eu pensei que algumas das roupas ficaram um pouco estranhas e eu as estendi. E então, quando elas estavam todas secas, eu tirei a cesta de roupas. Você nunca saberá como, até hoje, do que eu estou falando disso para você. Eu ainda posso sentir a empolgação. A empolgação dentro de mim. Mamãe ficaria tão feliz, mamãe ficaria tão emocionada. Eu lavei a roupa. Quando ela voltasse para casa, ela encontraria tudo pronto. Deu 4 horas, 5 horas e mamãe não voltou para casa. Era tarde e eu não fui para a cama. Eu esperei. Eu tinha que ver o rosto dela quando ela visse o que eu fiz. E eu peguei todas as roupas, estavam todas secas, estavam todas no cesto de roupa. E eu as coloquei na cozinha para ser a primeira coisa que ela veria quando voltasse para casa. Era surpresa, surpresa. Eu nunca esquecerei. Ela esteve no hospital aquele dia todo, tão cansada, preocupada, provavelmente com nada para comer. E ela veio até aquela porta da cozinha. Eu nunca esquecerei o olhar em seu rosto. Eu nunca. Ela entrou e ela olhou para aquele cesto de roupas e viu as coisas caras que eu tinha arruinado. Havia um casaquinho Shelley. Era caro. Era especialmente feito da cidade no Kansas. E eu tinha fervido. Se reduziu a nada. Algumas de suas melhores coisas. Eu nunca esquecerei seu rosto. Ela ficou lá por apenas um momento e olhou para aquelas coisas. E então ela olhou para mim e viu o meu rosto. Acho que foram as palavras mais difíceis que minha mãe já teve que proferir. Quando ela disse: "Você fez um bom trabalho." Muitas vezes me pergunto o que eu vou dizer quando eu ver Jesus pela primeira vez, sabendo que ninguém no mundo inteiro sabe o quanto eu amo. Ninguém. Ninguém sabe. Eu viveria só de pão e água e trabalharia tão arduamente quanto trabalho hoje. Se eu não ganhasse um centavo, se eu não ganhasse um centavo, e se eu tivesse que pedir carona ao invés de cavalgar, Ele conhece o meu coração. Eu comecei em Idaho com 5 centavos e dormi em uma casa de palha. Eu voltaria novamente para a casa de palha. Eu voltaria novamente com sustento suficiente para manter o meu corpo funcionando. E eu vou trabalhar tão duro quanto. Eu dei a minha vida.
Não tem sido por 6 meses, ou 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos. Mesmo nunca o vendo, mas ainda assim o amando o suficiente para ter dado minha vida a Ele. Muitas vezes eu me pergunto, naquele momento em que o ver pela primeira vez e olhar para o rosto dele, e é Jesus. É Jesus. E aí está Jesus. Jesus. Eu sei exatamente o que eu diria. Eu sei exatamente. Eu sei. Eu não vou dizer te amo. Ele já sabe disso. Ele sabe disso. Se ele não souber agora, ele nunca o saberá. Não terei que esperar até lá, então, para lhe dizer. Pois o amor é algo que você faz. Você continua fazendo. Mas quando eu o ver, eu direi apenas 2 palavras. Eu tentei. Eu tentei. Muitas coisas foram tão erradas. Eu fervi algumas coisas quando não deveriam ter sido fervidas. Eu usei um detergente muito forte em algumas coisas que eu não deveria. Eu falei palavras quando eu deveria ter ficado quieta. Eu tomei decisões quando se apenas eu esperasse. Eu agi com pressa quando eu deveria ter tido paciência. E em pé aqui diante de vocês nesta capela esta manhã. Se eu soubesse agora, se ao menos eu pudesse saber o que ele realmente não tinha para mim em muitos casos. Mas eu estraguei as lavagens. Não intencionalmente. Então ajude-me, Deus, e Ele conhece o meu coração. Eu não fiz intencionalmente. Eu não teria o magoado. Eu não teria ido contra a sua vontade por causa de um título para o mundo todo. Eu fiz por ignorância. Eu fiz porque fui estúpida. Fiz porque não esperei pela sua liderança. Eu fiz às vezes porque eu ouvi a outra vozes em vez da voz dele. Mas nunca houve um momento em que eu não quisesse mais do que qualquer outra coisa que ele me guardasse como a menina dos seus olhos. E enquanto eu souber que ele me segura em seus braços eternos, eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu posso enfrentar todos os demônios no inferno. Eu posso enfrentar o mundo inteiro.
Isso tudo nunca me enfrentará. Nunca. Nunca. Por que eu posso ficar com os meus ombros retos? Por que eu posso falar com ousadia? De onde eu tiro a minha coragem? De quem eu tiro a minha força espiritual? Daquele a quem eu amo mais do que a própria vida. Em algum dia, eu vou pregar o último sermão. Em algum dia, eu vou ter orado pela última pessoa que busca por um milagre. Em algum dia, o meu velho coração baterá pela última vez. E o mundo vai me chamar de tola por ter dado a minha vida por alguém que eu não vi. Mas naquele dia, apesar dos meus fracassos, apesar dos meus erros, eu estarei diante dele. Inocente. Inocente. Ele me apresentará perante o Pai. Inocente. Você sabe o que isso significa? Inocente não por causa da minha retidão. Não por causa de qualquer coisa que eu fiz. Mas eu serei inocente por meio da perfeição e da retidão do seu Filho unigênito, meu Senhor e meu Salvador. Foi por isso que ele morreu. Olhos fechados, todos com os olhos fechados. Eu disse a você como a Kathryn Kuhlman realmente é. Incompreendida por milhares. Incompreendida. Mas não importa. Realmente não importa. Não importa nem um pouco. Não importa. Não importa. A única coisa que realmente importa é o meu relacionamento com Ele. Eu sei o que eu mais quero. Eu tenho apenas uma vida. É isso. E passa muito rápido, jovens, passa muito rápido. Vocês são jovens hoje. E muitos de vocês, adolescentes. E vocês têm o mundo inteiro lá fora. Você acha que é para sempre. Você acha que é para sempre, mas eu te digo. Passa muito rápido. As horas passam rápido.
Os dias passam rápido, os meses passam rápido, os anos passam rápido, tão rápido, até que um dia você se assusta e você dirá: para onde foram os anos? Para onde foram? Para onde foram? O que aconteceu com aqueles anos? E você daria qualquer coisa no mundo para voltar no tempo, mas você não consegue. E há apenas você, sua vida, sua vida, a sua vida. Você fez parte da vida. O que você quer mais? Só você pode fazer essa escolha. Só você. Só você. Seu verdadeiro eu. Papai queria dinheiro. E uma vez que ele conseguiu, porém tudo que ele poderia deixar para sua filha quando morreu, uma criança que ele amava mais do que a própria vida, foi uma nota de $1. Há aqueles que tocam para a multidão. Eles ouviram os aplausos. Eu descobri uma mulher no jornal esta manhã, no auge de sua carreira de escritora. No auge de tudo isso. E com 53 anos de idade. Ela morre de câncer. O que você mais quer? O que você? O que você? Eu te pergunto, ele te pergunta. Talvez você não tenha pensado nisso. Você está tão determinado a conseguir, que você nem se importou de pensar muito sobre isso. Mas em algum dia, em que tudo acabar, você pode ficar na presença dele, sabendo que você foi guardado como a menina dos olhos dele. E que você foi coberto com suas asas tão amadas, para estar em uma posição onde você está completamente escondido sobre as asas dele. É tão seguro. Você se sente tão seguro. Há tanta segurança. Eu não posso te dizer o que é esse sentimento. Você se tornou uma pessoa tão insegura. Não pode haver insegurança. Eu digo a verdade. A verdade de Deus, não pode haver insegurança. E esta é uma geração tão insegura. Nunca houve uma geração tão insegura. E alguns de vocês, jovens, são tão inseguros. E alguns de vocês nem são tão jovens. Vocês realmente enfrentam a realidade. E há tanta insegurança aí. Talvez vocês não consigam admitir isso para vocês mesmos. Mas há tanta insegurança aí.
E é por isso que você tem que se apoiar tanto nos outros. Mas a única pessoa que é de fato uma pessoa segura é aquele que sabe que está segura em seus braços eternos. E você está coberto com as suas asas. Esconda-me sob a sombra de tuas asas. O maligno não pode me tocar. As águas não transbordarão. Coberta com as tuas asas. Eu estou protegida. Eu não tenho medo. Eu não sou mais uma pessoa insegura. Ele é o meu Deus. Ele é o meu tudo. Eu tomei a decisão. Eu fiz a minha escolha. E eu desejo que essa manhã, eu daria qualquer coisa no mundo para que essa manhã eu pudesse tomar a mesma decisão por cada um de vocês. Eu daria qualquer coisa. Eu gostaria de poder pegar vocês pela mão e apresentá-los diante do Pai. E dizer a Ele que fiz a escolha por esta pessoa. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi que esta vida seja inteiramente usada por você, a qualquer custo e a qualquer preço. Nada de agora em diante importará mais do que apenas ser a menina dos seus olhos, com seu sorriso, morto para si mesmo. E duas vontades se tornaram uma. Mas eu não posso ir mais longe com você do que eu já fui e abrir o meu próprio coração. Eu nunca fiz isso antes. Nunca. Mas ao fazer isso, talvez eu possa ajudar pelo menos um de vocês, jovens. Apenas um de vocês. A escolha que você faz pode moldar o mundo para Deus. Se eu puder ter apenas um de vocês e fazer a mesma escolha que eu fiz. Apenas um de vocês, e pode ser a pessoa mais improvável deste lugar. Apenas um de vocês. E se o que eu disse e o abrir do meu coração os ajudará a fazer essa escolha, você poderá ser aquele que literalmente abalará o mundo para Deus. Eu não vou insistir, nem implorar. É algo que você não é obrigado a fazer. É algo que ninguém pode influenciar você a fazer. Não, eu não vou ficar falando, sem muita conversa, sem argumentos, sem repreensão, sem doutrina. Não é sobre muito conhecimento, talvez nem mesmo a palavra. E é algo que nem mesmo o mestre vai forçar você a fazer. Ele não me forçou a nada. É a minha escolha.
E você faz a escolha. Se você fizer essa escolha, pouco você sabe o que ele vai fazer por você. Eu quero que você venha e fique aqui por não mais de 5 minutos. E aí, então você estará pronto para voltar para a sua classe novamente. E eu orarei por você. Venha. Eu faço essa escolha, Catherine Kuhlman. Eu faço essa escolha. Eu faço essa escolha, Catherine Kuhlman. Eu farei essa escolha. Vindo aqui nessa hora, com todo o céu se curvando, mal sabe você que ao descer esses degraus, mal sabe você que Deus está esperando por você, mal sabe você. Entre vocês haverá aqueles que abalarão as nações por causa de Deus. Eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Você está em uma posição, na posição em que Ele está te treinando para algo específico. É por isso que você está aqui. Mas é preciso mais do que apenas treinamento. É preciso mais do que apenas treinamento mental. É preciso consagração. Você tem que fazer a escolha. Maravilhoso Jesus, é o poder do Espírito Santo. Está vindo sobre nós, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito bem aqui. Bem aqui. Bem aqui nesta capela, esta manhã, bem aqui. Esses jovens mal conhecem as potencialidades, mal conhecem a vontade perfeita de Deus, mal conhecem. Não é uma hora para ter compromissos, não é. Não é uma hora para viver para si. Não é uma hora para motivos egoístas. Não é uma hora. Não é uma hora. Não é uma hora para isso. É um dia para ser usado para o Mestre. É uma hora para ser usado para o Mestre. É uma hora para ser usada para Ele. É uma hora, por favor, com o Espírito Santo sobre nós. Ele está por todo este lugar, em todo este auditório. E eles ainda estão caindo. Eles ainda estão caindo.
Eu acredito que cada anjo na glória esteja se curvando por conta desta reunião esta manhã. Eu te prometo algo. Eu lhe dou a palavra da profecia para todos deste grupo esta manhã. Haverá jovens que irão abalar as nações por Deus. Há jovens aqui, agora mesmo, na presença santa dele, que literalmente abalarão as nações por Deus. Eu te prometo. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Ele está com você. Ele vai te pegar, ele vai te usar. E o que você entregar a ele, você faz a escolha. Presidente Roberts, eu oro para que nenhum desses alunos saia deste lugar nesta manhã de segunda-feira. Nenhum saia deste lugar a mesma pessoa que eram quando entraram. Que haja glória e a bênção sobre vocês. Meu Senhor e meu Deus, aqui está alguém que tem sido obediente a você. Ele sabe melhor do que ninguém nesta capela esta manhã sobre o que estávamos falando. Ele sabe. Mas ainda é apenas o começo para ele. Ainda é apenas o começo para nós. Para todos nós. Amém. 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 Em algum lugar, de alguma forma, o Espírito Santo vai tratar com você e você saberá. É isso que ela está dizendo, que você vai fazer uma escolha. Quer você queira ou não, você vai fazer de alguma forma. Hoje, segunda-feira, é o dia. Hoje é o dia da salvação. É o que ela tem dito, não amanhã, nem depois de amanhã, mas hoje. Ela está dizendo agora. Ela está dizendo agora no Espírito, agora. Isso não leva uma eternidade para tomar uma decisão. Deus, eu entrego a minha vontade a você, Deus. A você, Deus. Eu posso tropeçar e cometer erros e tudo mais. Mas eu vou me levantar se eu tropeçar. Porque entreguei a minha vontade. A minha vontade é sua, Deus. Se eu sou um estudante de religião, eu vou entregar a minha vontade. Se eu for um atleta, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Se eu estiver no departamento de música, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Se eu sou um treinador, um professor, ou um presidente, ou reitor, eu vou entregar minha vontade a Deus. Eu vou fazer hoje, em algum lugar, de alguma forma, neste campus, em qualquer lugar aqui. É isso que ela tem dito no Espírito. Hoje é o dia de entregar a minha vontade, a Deus. Senhorita Kuhlman, é isso que você tem dito no Espírito? Exatamente. Agora.
Amanhã pode ser tarde demais. Agora, neste momento, neste exato momento. Isso pode ser feito enquanto eles caminham, ou enquanto caminham no campus, ou se sentam na sala de aula, ou ao irem para um dormitório, ou na mesa de jantar, ou o quê? E depois de você ter feito, eu cheguei a esse momento de decisão. E quando eu tomei essa decisão, foi definitivamente a coisa mais definitiva que eu já fiz na minha vida. E eu quero que você saiba algo, que eu nunca me desviei. Nenhuma vez. Eu nunca me desviei. Nem por um minuto. E nem você irá.